Falando da Palavra. Estou aqui com a pastora Ana Swift. Hello, I am here with Pastor Anna Sweet, Minha irmã, my sister, minha amiga. my friend. Os nossos corações se conectaram Our hearts got connected no serviço do Senhor. in the service of the E Lord. nós estamos dispostos a fazer proeza nessa terra. And we are willing to do great things on earth. Pastora Ana Swift Pastor Anna Sweet é uma mulher incrível. is an incredible woman. Ela verdadeiramente é apaixonada pelo She Senhor. truly is in love for the Lord. Ela entende de honra She como ninguém. understands of honor like no one else. Ela honrou desde do primeiro pastor dela, She honored since her first todos que pastor, passaram na vida dela. all the pastors that E came ela to her disse life. uma coisa no Aviva And Brasil in Aviva que Brazil, she said something mexeu comigo. that moved me. Enquanto eu estava lá, maravilhado de ver o Senhor te usar When I was there, amazed in seeing the Lord using you, e dizendo o quanto você é especial, and when I was saying how special you você were, disse assim: you said, o que você está vendo em mim what you are seeing in me é um pedacinho is just a small de piece cada pessoa of each que eu person honrei. that I honored. Eu pude I carregar could deles carry from them pouquinho. a little bit. Então, Then- pastor Ana Swift, Pastor Anna, a honra te dá direito de carregar da unção que a pessoa tem? the honor gives you a right of carrying from the anointing that the person has. Antes fala nessa câmera, Before you can speak to that Com os camera nossos irmãos. with our brothers here. depois você responde minha And after pergunta. that you can answer to my question. You can introduce yourself or start saying something. I am so thankful to be here. Eu estou tão grata por estar aqui. My name is Pastor Anna Sweet. Meu nome é Pastor Ana Sweet. I came to the Lord when I was 17 E eu vim pro Senhor Deus quando eu tinha 17 anos. without hope, Sem esperança. with a broken heart. Com o coração partido. I was a sinner. Eu era pecadora. I came to church drunk the Eu first vim time, para a igreja pela primeira vez bêbada. and through the Word of God, E através da palavra de Deus, my life changed. a minha vida mudou. And I'm so thankful E eu sou muito that agradecida I can be here que eu possa estar hoje aqui, in this place nesse lugar, with a man of God I value and honor. com um homem de Deus que eu valorizo e honro. To answer your question, Para Pastor, responder a sua pergunta, pastor, I believe eu creio that honor is what qualifies us que a honra é aquilo que nos qualifica to receive from a person. para receber de uma pessoa. I love Matthew chapter 10 Eu amo Mateus capítulo 10, because Jesus porque Jesus gave authority deu autoridade to his disciples. para os discípulos dele. And then he said, Então ele disse: when you go, quando você for, you're going to heal, vocês vão curar, you're going to vocês vão deliver. libertar. But then he put a condition. Mas então ele coloca uma condição: If they receive you, se eles te receberem, they can receive what you have for them. eles podem receber o que você tem para eles. So I learned Então eu aprendi that I must learn how to receive a person, que eu tenho que aprender como receber uma pessoa, protect a person, como proteger uma pessoa, love a person, como amar uma pessoa, to qualify como qualificar for the divine deposit inside of them. para receber do depósito divino que tem dentro dessa pessoa. And when I learned that principle, E quando eu aprendi esse princípio, that's why honor became very important foi to aí me. que a honra se tornou muito importante para mim. It is when we honor the person É quando nós honramos a pessoa that we qualify que nós nos qualificamos to receive the deposit inside of the para person. receber esse depósito divino que a pessoa tem dentro dela. Qual foi What was a ordem que o seu pastor, quando você estava sendo treinada, the order that your pastor, when you were being trained, qual foi a missão que ele te deu what was the mission that he gave you para você parecia loucura that for you could be e crazy que você praticou e deu and that you resultado? practiced and you had results? Você tem uma experiência para Do you have any compartilhar? experience to share about that? I love that question. Eu amo essa pergunta. I remember one day, Eu me lembro de um dia, my pastor wanted me to help someone in Seattle, Washington. meu pastor queria que eu ajudasse alguém na cidade de Seattle. I was living in Puerto Vallarta, E eu morava na cidade de Porto Vallarta, no México. and I said, yes, sir. E eu disse, sim, senhor. And I went to try to get a visa. E eu fui tentar receber um visto americano. And maybe here in Brazil it's hard to get a visa, E talvez aqui no Brasil seja difícil de conseguir um visto. but in Mexico it was very hard. Mas no México era muito difícil de ver um When visto americano. When I tried to get my visa, they said no. Quando eu tentei o meu visto, eles falaram não.
And I came back to my pastor E eu voltei pro meu pastor and I said, I'm so sorry. e eu disse, sinto muito. I cannot go to Seattle, Eu não Washington, posso ir para Seattle, em Washington, because they will not give me a visa. porque eles não me dão um visto americano. And my pastor said something E o meu powerful. pastor disse algo poderoso. He said, go anyway. Ele disse, vá de qualquer forma. And I said, what? E eu falei, o quê? I said, maybe my pastor has been praying so much Eu falei, talvez meu pastor está orando tanto that he forgot the law. que ele esqueceu da lei. And then he looked at me Então ele olhou para mim and he asked me a question. e ele me fez uma pergunta. He said, am I your pastor? Ele disse, será que eu sou o seu pastor? And I said, yes, sir. E eu disse, sim, senhor. He said, then Ele disse, então, I'm telling you, eu estou te dizendo, go anyway. vá de qualquer forma. And I believed in that moment E eu acreditei naquele momento that he was giving me an instruction from the Lord. que ele estava me dando uma instrução do Senhor. When I went to the airport in Puerto Vallarta, Quando eu fui até o aeroporto lá em Porto Vallarta, México, that was easy foi fácil to go in the airplane without papers entrar no avião sem documentos, because my mother was the boss. porque a minha mãe era a chefe do aeroporto. But when I arrived at the first stop Mas quando eu cheguei na primeira parada, in Los Angeles, em Los Angeles, that was my moment aquele foi o meu momento to see if God was behind de this. ver se Deus estava por trás disso. The officer came O oficial veio and said, give me your visa e ele falou, me dê o seu visto and your passport. e o seu passaporte. And they were both expired. E ambos, meu passaporte e meu visto, estavam vencidos. And he got so mad E ele ficou tão nervoso that they put me in a room que eles me colocaram numa salinha. and they said, we are going to deport you. E eles falaram, nós vamos te deportar. We are going to handcuff you Nós vamos algemar você, because you did something very wrong. porque você fez algo muito errado. We will also E nós vamos também we're going to sue the airline processar a companhia aérea, because they allowed you to get on the porque eles plane. permitiram que você entrasse no avião. When I was sitting down, Quando eu estava sentado lá, I was thinking about his word. eu estava pensando na palavra dele. And I said, Lord, E eu falei, Senhor, will I be ashamed será que eu vou ser envergonhada if I believe in you? se eu acreditei no Senhor? Is it possible Será que é possível that you can do something in a border que o Senhor possa fazer algo em uma fronteira? if you send me here? Se o Senhor me mandou aqui, And as I was waiting for them to come get me, conforme eu estava esperando eles virem me buscar para me levar the presa, officer o oficial asked me a question chegou e me fez uma pergunta. and said, why were you going to E ele falou, Seattle? por que você está indo para Seattle? I said, well, my pastor was sending me Eu falei, então, meu pastor está me enviando to help a man of God. para ajudar um homem de Deus. And the officer E o oficial asked me, me perguntou, are you born again? você é nascida de novo? I thought, who asked that question in immigration? E eu parei e pensei assim, mas quem é que faz um tipo de pergunta desse na hora de ver os papéis da imigração? And I said, yes, sir, I'm E born eu falei, again. sim, senhor, eu sou nascida de novo. And he said, I used to be a pastor, E ele falou, eu costumava ser um pastor, but after I got a divorce, mas depois que eu me divorciei, everybody left me. todo mundo me deixou. The church pushed me A away. igreja me chutou para fora. I lost my family. Eu perdi minha família. And now I am here. E agora eu estou aqui. I felt like something powerful pinched me from the back. E eu senti como se algo poderoso tivesse me empurrado para fora da cadeira. And I went straight to his E eu desk. fui direto até a mesa dele. And I looked at him E eu olhei para ele. and I said, sir, E eu disse, Senhor, the work that God began in your life, a obra que Deus começou na sua vida, God will complete it. Deus vai completá-la. And he's not finished with E you. ele ainda não terminou com você. And he started to E ele cry. começou a chorar. And he grabbed my papers E ele pegou os meus and papéis. he put a stamp E ele começou a carimbar. and he gave them back to E me ele deu tudo de volta para mim. and said, Seattle E ele disse, Seattle is waiting for está you. esperando por você. And that is an E experience. isso é uma experiência. Uau! Yes. Uau! E o que você deixou? Você tinha trabalho And what did you leave? Did you have a job para submeter o seu to pastor? submit your pastor? O que você deixou para What trás did you leave behind para seguir essa to ordem? follow this order? Teve um preço? Did you face a price? Yes. Sim. That was my first experience. Isso foi a minha primeira experiência. This experience with borders, Essa experiência com fronteiras I did 3 times. eu tive 3 vezes. But in this particular one, Mas nessa em específico, I was in my finals in college. eu estava nas provas finais da faculdade And my pastor said, e o meu pastor disse, go anyway. vá de qualquer forma. So I asked my pastor, Então, my teachers, eu perguntei aos meus professores if I could take my finals after se I eu came back. podia fazer as provas finais depois que eu voltasse. And everybody said, you're E todo mundo crazy. falou assim, você é louca?
So everybody failed me. Em todo mundo me fez falhar em todas as matérias, me fez reprovar em todas as matérias. So I would have to repeat the semester Então eu tinha que repetir todo o semestre, after coming back from this trip. depois de voltar dessa viagem. When I returned, Quando eu voltei, I felt to go to the college. eu senti de ir até a faculdade, And when I arrived there, e quando eu cheguei lá, the building was empty o prédio estava vazio, because it was a summer vacation. porque era férias, o momento de férias de verão. And I saw one person come out of the office, E eu vi uma pessoa saindo do escritório, and that was the principal of the whole college. e era o diretor de toda a faculdade. And he said, "What happened? E ele falou: o que aconteceu? Where were you in your finals?" Aonde você estava durante as provas finais? So I went to his office, Então eu fui até o escritório dele, and he started to ask me. e ele começou a me perguntar. And I told him the miracle E eu disse a ele do milagre, of what happened in Seattle. do que aconteceu em Seattle. And he was so touched. E ele foi tão tocado He said, "I will talk to all your que ele teachers, disse: eu vou conversar com todos os seus professores, and they will give you your test." e eles vão te dar a sua prova. And I passed all of my E eu finals. então passei em todas as minhas provas finais. Olha a pergunta que eu tenho para você. Look the question that I have for you. Aqui no Brasil, Here in Brazil, tem muitos pastores there are several pastors que aproveita do estado da ovelha, that enjoy the state of their sheep, da submissão dela, the submission of their para sheep. dizer você, João To say, casa com a Maria. You, João, you will marry Maria. José, Deus mandou você me dar uma oferta. José, God said for you to give me an offering. Como é que eu faço para saber How do I do to know se o pastor if the pastor que eu congrego, that I attend his church, quais as atitudes dele para que eu pratique o que ele me falar? what are the attitudes that I can look to do the commands that he gives to me? Quais as características que ele tem que What is the ter? characteristics that he must Porque eu have? sei que Deus está falando For através me da to boca know dele. that God is speaking through Porque his aquele mouth. seu pastor, Because your pastor, para mandar for você sure, fazer uma to loucura send dessa, you to do a crazy thing like você that, tinha que saber quem for ele sure era you de needed fato. to know who he was truly. Então, sir. qual o modelo Then, do pastor what is the model or the pattern of para the que eu pastor obedeça? for me to obey him? That is a powerful question. Isso é uma pergunta poderosa. Nobody has asked me that question before. Ninguém me fez essa pergunta antes. The gospel O evangelho has to be the center of the message. tem que ser o centro da mensagem. Jesus Christ Jesus Cristo has to be the reason tem que ser a razão for everything that we do. para tudo que nós fazemos. A man of God Um homem de Deus that it is has one message, que tem uma the mensagem, gospel of Jesus o Christ, evangelho de Jesus Cristo. that believes in the Holy Um homem de Spirit Deus que acredita no Espírito Santo and has fruits in his own life, e que tem provas em toda a sua vida that he submits to authority as que well. eles também se submetem à autoridade. I would never trust a pastor Eu nunca confiaria em um pastor that does not submit to authority. que não se submete também a uma I would autoridade. never trust a pastor Eu nunca confiaria num pastor that divides another que church. divide uma outra igreja. I would never follow a pastor Eu nunca seguiria um pastor that doesn't honor the word of que God não honra a palavra de Deus. as the maximum authority Então, como autoridade máxima in their personal lives. na vida pessoal deles. I believe Então, eu that acredito all believers, que todos os crentes, we have one nós temos responsibility, uma responsabilidade. that the word of God Que a palavra de Deus must be the center tem que ser o centro of the message da in mensagem every church we em attend. toda igreja que nós frequentamos. I believe E eu creio that is how we get protected. que é assim que nós ficamos protegidos. Então, quando eu perguntar para um pastor Then when I ask a pastor sobre a paternidade espiritual dele, about his spiritual father, e ele spiritual não tiver paternity, and paternidade, he doesn't have paternity, ou ele deixou um rastro, or if he left a track, ou ele deixou lágrimas para or trás, if he left tears behind, esse pastor não é digno This pastor- da minha submissão? it's not worthy of my submission? That is a very hard question, Isso é uma Pastor. pergunta muito difícil, pastor. And I will humbly say it, E eu humildemente vou dizer what I personally feel. o que eu pessoalmente sinto. Any pastor Qualquer pastor that left tears behind que deixou lágrimas para trás and started a work e começou uma obra, um with the trabalho foundation of dishonor com a fundamento de desonra,
can be very dangerous. Isso pode ser muito perigoso. I believe that there is not one pastor Eu creio que não tem nenhum pastor that should not go back que não deveria voltar and show e gratitude mostrar gratidão and honor e honra to the one para aquele that unlocked the ministry que inside of them. desbloqueou o ministério dentro deles. I believe that it is very Eu dangerous, creio que é muito perigoso, no matter the reasons, não importa as razões, to start something começar algo without having honor in their sem ter hearts. honra em seus corações. Você atribui toda a unção que você carrega Do you say that all the anointing that you carry com a honra? is because of the honor? A chave da sua The key, daquilo que você ministra com tanto poder. everything that you preach with so much power. Essa chave. This key, Você acha que é por meio de honra? do you think it's because of honor? I believe that honor is a magnet Eu acredito que a honra é um imã that pulls the anointing que puxa a unção from the heart of every person. do coração de cada pessoa. I know what I had, Eu sei o que eu tinha and I had nothing. e eu não tinha nada. There was nothing in me Não tinha nada em mim that could produce que success. poderia produzir um sucesso. I am just the result Eu sou somente o resultado of great de relationships. grandes relacionamentos. I could have never done Eu nunca anything teria feito nada if it wasn't because someone se não fosse porque alguém taught me, me ensinou. someone Alguém opened my eyes, abriu os meus olhos. someone Alguém corrected me me, corrigiu. and someone E alguém believed in me. acreditou em mim. And I will forever be E thankful eu para sempre vou ser grata for the men and women of God pelos homens e mulheres de Deus that gave me a peace que me deram uma parte, um that pedaço unlocked a future. que desbloqueou o futuro. Então, eu creio que o homem, a mulher, o pregador, Then I believe that the man, the Ele women, recebe. the preacher, they Ele- receive ele anda na unção de They walk 50% de honra in the anointing 50% because of honor e 50% da entrega and dele. 50% because of their own surrendering. Está correto? Is that correct? I believe that is true, Eu acredito que é verdade. and I believe that even in our own yielding to the Lord, E eu acredito que na nossa própria rendição ao Senhor, the Lord will always connect us. o Senhor sempre vai nos conectar. I love your ministry, Eu amo Pastor, seu ministério, pastor, because you connect us. porque o Senhor nos conecta. I would never be able to be here Eu nunca seria capaz de estar aqui and meet these wonderful e people conhecer essas pessoas maravilhosas if you didn't connect se o Senhor us. não tivesse nos conectado. And I believe that's what the Lord does. E eu acredito que é isso que o Senhor But faz. so much is missing Mas muito está faltando until the connection happens. até a conexão acontecer. Eu vi um versículo na palavra de Deus I saw a verse in the Word of God que a maior parte dos rebeldes pega that ele, most part of the rebellious people take it. onde diz eu sou de Paulo, Where there's some people that says I Eu am sou from de Paul, Apolo. and another people saying I am from E o outro grupo Apollo, diz, "Eu sou de and Cristo." another group saying no, I belong to Christ. e eu meditando eu vi que o grupo mais And I perigoso meditating in this verse, I saw aquele that que the diz, "Eu most sou de dangerous Cristo." group is the group that says I am from Christ. meu negócio é com Jesus. No, my business is just with Jesus. Não é com homens. It's not with men. O que você diria a um líder What could que you say to a leader diz that says eu sou de Cristo? I belong just to Christ? Eu não respeito, I eu não don't honro os respect or honor the man. Porque honrar é Because to respeitar a honor unção que alguém is to carrega. respect the anointing that someone Porque eu sei que carries. todos os homens, Because I know that cada every carrega man, each one uma parte carries de one Deus. part of Todos God. que nasceram de Everyone novo. that is born again. E algumas pessoas And a dizem, few people não, say, eu não sou de no, Paulo, I am not from eu não Paul, sou de I'm Apolo, not from eu Apollo, não sou de Pedro, I'm not from Peter, eu sou de Cristo. I'm just from Christ. Eu acho que esse grupo And I think that this group é o grupo mais is isolado que the tem. most isolated group that we can Eu find. tenho Jesus e isso I é have Jesus suficiente. and this is enough for me. Você acha que é Do you correto? think that this is correct? No. Não. I believe that Eu creio que all of the authority we carry toda a autoridade que nós carregamos has to be because of the submission that we practice. tem que ser por causa da submissão que nós praticamos. Whoever doesn't submit Quem não se submete does not know how to lead. não sabe como liderar. If submission is not there, Se submissão não está lá, in the future, no futuro, there will be a fruit ele vai haver um fruto that proves que prova that that was the wrong path. que aquele era o caminho errado. Paulo,
Paul ele teve uma experiência com o Senhor no had an caminho de Damasco. experience with the Lord in the road to Damascus. Ele recebeu a visão de volta com Ananias. And he received the vision back, his Ananias sight back batizou ele. from Ananias. Ananias got Ele him passou baptized. 13 anos, And he spent 13 years contando com os 3 anos na Arábia, with the 3 years in sozinho Arabic, com o Senhor. alone with the Ele Lord. passou 13 anos He spent 13 years fazendo tendas making e tents congregando. and attending the Até que o church Espírito Santo disse: until the Lord said, separa para mim separate from me Paulo e Barnabé. Paul and Barnabas. Tem pessoas There are some people que é batizada hoje, that are baptized today começa a orar um pouquinho that start to pray a little bit e já querem ser and separadas. they want already to be O que você separated. fala para essas pessoas? What could you say to those people? The Word of God talks about a process. A palavra de Deus fala de um processo. In Ephesians 4:11, Em Efésios 4:11, we have to be under the hand of God. nós temos que estar embaixo da mão de Deus, The 5 ministries. dos 5 ministérios. The purpose of those O ministries propósito desses is ministérios for them to equip us é que eles nos equipem and transfer perfection e nos transformem para a perfeição, for the work that God assigned us to para a do. obra que Deus nos designou para fazer. If we skip that process, Se nós pularmos esse processo, we will be an easy prey of the nós enemy. vamos ser uma presa fácil para o inimigo. I believe that is our protection. Eu acredito que isso é a nossa proteção. I don't believe in an independent Eu não ministry. acredito em um ministério independente. I don't believe in ministry without submission. Eu não acredito em ministério sem submissão. I believe that the system that God has built Eu acredito que o sistema que Deus construiu is for the protection of the body. é para a proteção do corpo. And if we are outside of that E system, quando nós estamos fora desse sistema, we can be easily attacked by nós the devil. podemos ser facilmente atacados pelo diabo. Like the time in the scripture Como o tempo nas escrituras, when someone tried to cast out devils. quando alguém estava tentando expulsar demônios And the devil answered, e o demônio respondeu: I know Jesus Eu conheço Jesus and I know Paul, e eu conheço Paulo, but who are you? mas quem é você? And I believe anybody E eu creio que qualquer um that doesn't have authority que over não their tem head, autoridade sobre a sua cabeça, the devil o diabo, doesn't even know them nem mesmo os conhece. and will never have the E authority eles nunca vão ter autoridade to cast out para devils. expulsar demônios. They are actually a target Eles realmente são um alvo for the enemy to attack para them. que o inimigo os ataque. É tão incrível que até João It is so Batista incredible submeteu a autoridade de João, né? That even John the Baptist Yes, submitted sir. to the authority of John. Yes. Então quer dizer que se você This não means tem that autoridade, If you don't have authority over you, você não respeita a you don't autoridade, respect authority, Cristo não é a sua Christ is autoridade. not your Yes, authority. sir. Correto? Correct? Correcto. Sí, señor. O que você pode deixar como uma palavra para pastores e líderes What que can estão nos you ouvindo? leave to as a word to pastors and leaders that is hearing us today to the camera? Tópico final. Just a final touch for them. I want to say to you, man of God, Eu quero dizer a você, homem de Deus, that I believe it's not a coincidence que eu acredito que não é uma coincidência that you are listening to this que vocês message. estão ouvindo essa mensagem. That God is reminding you Deus está lembrando você that there is a Father que tem um pai, that you must go to que você deve ir até and ele have a e conversation ter uma conversa and reconnect. e reconectar. That is the secret Isso é o segredo for the protection of your para a ministry. proteção do seu ministério. I believe with all my heart Eu creio de todo o meu coração that the dreams that you have que os sonhos que você tem for increase para crescimento have a lot to do tem muito a ver with the honor that you practice. com a honra que você pratica. And you will see E você vai ver, that as you honor those that are above you, conforme você honra aqueles que estão acima de você, then you will have a ministry que você vai ter um ministério that practices honor to que you. pratica também honra para com você. I encourage you E today. eu te encorajo hoje. I understand the pain. Eu entendo a dor, I understand the offenses. eu entendo as ofensas And the Lord is speaking to e you. o Senhor está falando com você. It's time to go back É tempo de voltar and hug the Father e abraçar o Pai that you left. que você deixou. Uau! Que maravilha! Amazing. Glória a Deus. Que Deus seja louvado na sua May God vida. be praised for your life. E eu tenho certeza And I que know, I'm sure that ajudou muitas this pessoas. helped so much people. Glória a Deus. Bye bye. Bye. Falando da Palavra.